O Costa Neto, Valdemar Costa Neto, comparou o Bolsonaro, gente, com ninguém menos que Che Guevara. Não, assim, e virou piada, né? E virou, gente, Bolsonaro, Che Guevara. E olha só o que ele disse: a força da transferência de voto de Bolsonaro. O eleitor é fiel e essas coisas estão fazendo com que ele vire um Che Guevara, porque o Che Guevara tinha um carisma muito como o do Bolsonaro. E ele é lembrado até hoje. Tanto que o Fidel Castro, enquanto não pôs ele para fora de Cuba, não sossegou. Daqui a 30 ou 40 anos, do jeito que estão fazendo com o Bolsonaro, você vai ver meninos e gente com a camiseta do Bolsonaro. Você imagina já o Bolsonaro com aquele bonezinho do Che e um charuto cubano. E aí, tamanha a repercussão e a viagem, né? A coisa mais absurda que eu já ouvia aqui, ele foi para as redes dizendo que nunca comparou o Bolsonaro com Che Guevara, até porque o cubano, ele não era cubano, ele era argentino, era de esquerda, e deixei isso claro. O que eu comparei foi o processo de mitificação e reafirma, estão transformando o Bolsonaro em um mártir, um mito ainda maior do que já é. Jair é legítimo líder da nossa direita e continuará sendo. O Felipe já falou aqui que o Bolsonaro acabou, mas agora chegaram num nível de inversão cognitiva, né, professor Felipe? Eu não esqueço desse conceito, porque eu não paro de ver, mas ele se superou, né, Felipe? É o tempo inteiro essa tendência. Isso é um tema de estudos que eu faço há muito tempo, e eu estou para publicar um trabalho sobre isso, sobre como se dá a inversão cognitiva. Várias vezes aqui na fora eu tenho mostrado pautas que têm a cognição realizada de forma inversa pela extrema-direita para parecer verdade. Agora, ao se colocar o Che Guevara na comparação com o Bolsonaro, isso não chega nem. É muito mais do que uma inversão cognitiva. Isso é ignorância do próprio Valdemar. É uma expressão da sua ignorância. E não falo só ignorante porque ele chama o Che Guevara de cubano, quando a gente sabe que é um médico argentino. É porque é uma história de uma luta, uma história de uma revolução que foi comandada por um verdadeiro herói. E aí basta ver qualquer livro de jornada de herói, vai te mostrar quem era Che Guevara. Vai te mostrar a dimensão que tem esse sujeito que está no quadro aí do lado da casa do Yuri, que eu vi na entrada dele ali. Esse quadrinho aí do Che Guevara. Ernesto Guevara de la Serna foi um sujeito que aos 20 e poucos anos se formou em medicina e saiu para a América Latina para tratar doentes, inclusive de lepra. E chegou no leprosário na Venezuela, em que os médicos deixavam os doentes do outro lado do rio e ficavam dormindo ali sem ter contato com eles. Este mesmo Ernesto Che Guevara atravessou o rio e foi jogar futebol com esses doentes de lepra, se misturou a eles para mostrar como se tratavam esses doentes. Então estamos falando de um sujeito que tem o humanismo como principal requisito. E aí vem os detratores, viu, Yuri, e dizem, mas se matou gente, foi um assassino. Não, havia um contexto de guerra, meus caros. Estamos falando da década de 50, estamos falando de 14 anos após o julgamento de Nuremberg, em que os nazistas de 1945 foram enforcados após um julgamento. O que havia no contexto de guerra revolucionária eram julgamentos em que gente que estuprava criança, gente que torturava criança. Vá a Cuba e veja, vá no museu, lá no centro da Revolução Cubana, e veja as crianças com marcas de ferro que eram torturadas pelo regime de Fulgêncio Batista. E aí se combateu isso durante a Revolução Cubana. E a gente tem um herói que atravessou toda a Serra Maestra no sul de Cuba, foi até a região central de Santa Clara, passou dias marchando com água pelo peito, dominou a cidade de Santa Clara, que fica no meio de Cuba, cortou as ligações e venceu a Revolução Cubana. É desse herói que estamos falando. O herói que foi para a África Central, que morreu na Bolívia, sempre tentando lutar pelos seus ideais. Não é um capitãozinho que tentou explodir uma bomba no exército, que por causa disso virou um queridinho de alguns setores do exército, que deixa os seus combatentes para trás, né? Vamos lembrar de Bibiano, de General Santa Cruz. A comparação é totalmente descabida, viu, Dri? Então, não chega a ser uma inversão cognitiva, é só um fato de pura
ignorância. Então, quem nasceu para ser bolsonarinho nunca chega a Che Guevara. Me desculpe, mas isso não é possível. Precisa ver diários de motocicleta, a gente pode, né? O Valdemar podia assistir, agora deve estar aí nos streams. A diferença entre uma motociata e uma viagem de motocicleta para tratar de doente. Eu queria trazer aqui, ó, rapidinho, sobre o Diário de uma Tornozeleira, que é o filme do Bolsonaro. Aliás, agora que o Bolsonaro está em casa, né? Ele podia ver um filme, né? Mas ele não gosta, né, de assistir filmes, nem de livros. Ele só gosta do livro do Ustra, né, Yuri? Não, é em espanhol ainda, pelo amor de Deus. Mas o professor Felipe, acho que não tem o que adicionar sobre Che Guevara. O professor Felipe foi pontual, cirúrgico, médico como Che Guevara, que era médico, que fundou o sistema de saúde de Cuba, enfim. Não tem nem o que falar. É isso, vamos para a próxima, Adri. Muito bom. Uma curiosidade sobre o Che é porque eu fico muito chateado, viu, Adri, com essa... Houve uma tentativa de detratar o nome, de acabar com o nome Che Guevara pela extrema-direita. Não conseguiram. E o Che permanece aí, ele está aí no quadro do Yuri, permanece na minha caneca, permanece porque é uma história de um humanista, é uma história real. E veja, e tem uma história que eu gosto muito, que é a história do apelido Che, né, que era argentino, e ele foi presidente do Banco Central cubano, porque teve um momento em que o Fidel pergunta, tem algum economista aí? Ele levanta a mão. E aí então você vai ser o presidente do banco. Aí depois ele pergunta, mas eu não sabia que você era economista. Mas desculpa, Fidel, eu entendi você falar comunista, se de algum comunista. E ele virou presidente do banco. E você sabe que todo presidente do banco assina as cédulas, e as pessoas são muito vaidosas, colocam o nome todo lá, né? E ele assinou simplesmente Che nas cédulas de peso cubano. E até hoje a assinatura Che persiste nessas cédulas antigas. É só para mostrar um pouco da personalidade em pequenos detalhes do Che Guevara. Enfim, eu podia ficar falando o programa inteiro, eu sei que a gente tem que passar a pauta.